A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, obrigada por nos acompanhar na sua rádio preferida e também pelo YouTube. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias Acaert, e vamos conversar mais uma vez sobre comunicação, marketing e liderança. Este podcast é uma parceria entre a Acaert e o Lide. Hoje recebemos aqui no estúdio o Eric Isopo, CEO da IDB do Brasil Trading. Ele que é graduado em Relações Internacionais e em Administração com foco em Comércio Exterior, além de possuir MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Gestão Comercial. Ele também foi professor universitário em disciplinas relacionadas com as áreas de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Bem-vindo, Eric. Obrigada pela tua presença. Muito obrigado pelo espaço que a Caert nos proporciona. Obrigado ao Lide, um grande parceiro. E a todos os nossos ouvintes aí que estão atentos a mais um evento, mais um canal de notícias que, na verdade, vai ser uma troca de bate-papo aqui, uma troca de informações bem leve. E espero que o nosso ouvinte consiga aproveitar um pouco da nossa conversa hoje. Exatamente. Eric, então vamos começar com a temática de relações internacionais. Conta um pouquinho pra gente como que essa área virou o teu foco de estudos, teu foco de trabalho. Quando jovem ainda, eu sempre fui um acompanhante de notícias e a rádio faz parte da minha vida também, acompanhando o que acontece não só no Brasil, no mundo afora. E as relações internacionais me chamou a atenção porque é um mercado global, um mercado que a gente aprende muito na questão cultural, na questão linguística e nas relações interpessoais. E nada melhor que tu poder fazer uma relação interpessoal através de negócios. E isso me chamou a atenção porque era um assunto novo na época, nos anos 2000, quando eu fui escolher a minha profissão, fui escolher a minha graduação. Eu queria algo diferente, eu queria algo trivial, eu queria algo que não estivesse no dia a dia do público em geral. Mas por quê? Porque eu quero ser diferente? Não, que eu quero ser desafiado. Então, quando a gente busca algo novo, a gente busca um desafio novo, a gente busca um mercado ainda a ser explorado. E essa busca de algo diferente me fez escolher relações internacionais para abrir um leque. Dentro do segmento de relações internacionais, é importante aqui destacar que ele tem um lado muito forte, o lado político, mas também o lado comercial. E eu me identifiquei muito com o lado comercial. Eu quis ir para o comércio exterior, na vertente do comércio exterior, para aprender um pouco mais com o mercado e também poder contribuir com o conhecimento acadêmico nas relações comerciais, nas relações dos negócios. E isso foi me trazendo ao mundo acadêmico, me fez ser professor universitário. Obviamente que eu tive que me preparar academicamente, vou fazer um MBA, fazer mestrado, e tive uma experiência durante 10 anos na universidade ensinando os alunos, preparando os alunos e aprendendo com eles também. E muitos desses alunos tiveram a oportunidade de vir trabalhar comigo na IDB. Então a IDB ela foi criada também com mão de obra qualificada, sendo preparada na academia. E hoje já se vai 18 anos de IDB do Brasil Trading, agora em outubro. Uma construção de vários tijolinhos ao longo dessa caminhada, vários desafios, porque o mercado global ele muda constantemente. Nós estamos passando por guerra, estamos passando por eleições internacionais que refletem no nosso dia a dia. A própria eleição nacional, eleição municipal, é um conjunto de fatores macro e microeconômicos que afetam o nosso dia a dia. E dentro das relações internacionais, temos que estar atentos a todos os movimentos. E a rádio e a mídia também nos ajuda a contribuir com informações importantes, atualizadas, diárias, e que nos ajudam a tomar as melhores decisões. Eu estava aqui já na pauta para a gente falar um pouquinho mais sobre essa construção da IDB. Acabou de nos contar que em 2000 foi a escolha da profissão e a IDB surge em 2006. Como que foi essa construção e como tem sido até hoje? Então, esse é um dado importante, porque eu entrei na faculdade em 2000 e a empresa foi criada em 2006. Se fala que teve um intervalo de 6 anos. Por que eu não comecei a empresa em 2000? É uma experiência que eu trago até para o dia atual, para os nossos jovens, para os nossos ouvintes que têm filhos na universidade ou que têm o próprio aluno que está estudando. As coisas acontecem com calma, com tempo, mas com preparação. Eu tive a formação acadêmica, eu tive uma experiência no exterior. Quando eu voltei, eu fui trabalhar numa empresa de importação antes de montar a minha própria empresa, para ter o conhecimento teórico e ter o conhecimento prático.
uma vez que eu achava que estava preparado, porque a gente nunca está preparado e está em constante construção, eu convidei meu pai para ser sócio da empresa. Meu pai prontamente se dispôs a fazer investimento financeiro, então nós entramos com 50% cada um da empresa, a parte acionária, ele com recurso financeiro, eu com trabalho, fui montando uma equipe qualificada, fui montando uma carteira de clientes sólidas e nos especializamos na área de importação. Eu digo assim, que ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo e ninguém precisa fazer tudo. Quando uma rádio se coloca à disposição de ser bom na comunicação à rádio, ela vai ser bom na comunicação à rádio e não na televisão. Então, quando a gente vai para uma vida profissional, aqui já aproveito para fazer um conselho, se especialize em alguma coisa, seja bom numa coisa, que o mercado vai te reconhecer. Então, nos anos 2000, houve um estresse fiscal brasileiro, também pela eleição do primeiro momento do governo Lula, lá em 2002, onde o dólar ficou muito estressado. O dólar chegou a bater R$6 naquela época. E todos os meus colegas de faculdade queriam ir para a exportação, queriam ser trader de exportação. E eu olhei o lado oposto, eu falei, ninguém está olhando a importação. A importação está ficando para trás. E tem uma oportunidade aqui, uma oportunidade de ouro, porque pouco se falava. Achava que a importação era o patinho feio. Por quê? Porque é burocrático, e de fato é. Porque mexe com dólar, de fato mexe. Porque acaba tendo uma situação de até um preconceito, porque muitos acham que a importação prejudica a economia e não é. É ao contrário, a importação ajuda a economia, primeiro para combater a inflação, segundo para dar oportunidades para as empresas importarem matérias-primas que não têm produção local, para trazer tecnologia, para trazer inovação. A gente está vendo o movimento dos carros elétricos. A China está vindo muito forte com o carro elétrico. Fez com quê? Fez com que as outras montadoras de carro tivessem que reduzir o seu preço de custo. Ajuda a combater a inflação. Então, a IDB ela se especializou em importação. Então, hoje ela é considerada uma das maiores traders de Santa Catarina, por mais que nós estamos em Criciúma, que é o sul do estado, e de lá a gente consegue ramificar nossas atividades para o mundo inteiro. Exatamente, eu ia até comentar sobre isso. Como que essa questão de ser em Criciúma, que geralmente as pessoas quando pensam em importação, vão pensar nas capitais, vão pensar também mais para São Paulo e outros lugares, como é ter essa potência em Santa Catarina e no sul do estado? Aqui eu comento algo que a gente tem discutido muito no LEAD, que Santa Catarina ele é uma economia de boutique. Ou seja, nós temos bons negócios em todas as regiões do estado. Então, quando se fala em comércio exterior, antigamente, obviamente, por questões de logística, porque tudo era papel, tudo era levado à mão, era necessário estar perto do porto, perto do aeroporto. Com a tecnologia, com a Receita Federal sendo mais pró-mercado, com o governo federal investindo também, através do SERPRO, em tecnologia para o comércio exterior, e o Brasil é pioneiro. O Siscomex, que foi fundado lá nos anos 90, que agora vai ser mudado para o Portal Único, ele foi referência mundial em tecnologia aduaneira, fez com que essas ferramentas deixassem de serem manuais para serem tecnológicas, para serem virtuais. Então, em Criciúma, a gente consegue fazer todas as atividades. Claro que temos parceiros em Itajaí, parceiros em Navegantes, nas fronteiras do Brasil com o Mercosul, parceiros na China, parceiros na Europa. Por que parceiros? Porque nós entendemos que, da mesma maneira que ninguém é perfeito, ninguém faz tudo sozinho e tudo, as suas atividades, nós também não somos perfeitos e também não fizemos tudo interno. Então eu prefiro ter bons parceiros, um bom despachante na área química, um bom despachante na área de metal mecânico, um bom despachante na área plástica, um bom terminal logístico, um bom parceiro de transporte rodoviário, para que a nossa função, que é fazer a gestão do processo de comércio exterior focado na importação, ela seja bem feita. Então nós temos uma equipe de 30 pessoas em Criciúma, com todos os softwares de ponta atualizados, para auxiliá-los, obviamente, porque a gente sabe que a ferramenta, o software, ele é uma ferramenta de escala, é uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta de facilidade. Tanto é que nós trabalhamos também em home office. Os nossos colaboradores que viajam levam seus notebooks, trabalham nas suas viagens, nos seus hotéis, e também uma política de home office híbrido. A pandemia ela trouxe esse perfil mais popular de fazer home office. E a gente manteve um dia por semana como uma ferramenta de endomarketing, para que o nosso colaborador possa se sentir à vontade de também trabalhar na sua casa com responsabilidade, com comprometimento, fazer o seu trabalho em casa, no conforto da sua casa, principalmente num dia chuvoso, principalmente num dia frio, um dia que tem trânsito. Então, a gente junta
um bom ecossistema para o nosso colaborador poder promover um bom serviço para o nosso cliente. Bom que já foi como gancho para o nosso tema de liderança. Essa forma de liderar, trazer a confiança no colaborador, isso exalta a capacidade do colaborador de mostrar a potência e como ele é engajado com a empresa. E como é que é para o Eric líder? Como é liderar uma empresa que começou com o pai e hoje tem 30 colaboradores e todo esse processo? É um desafio diário, porque lidar com pessoas é lidar com desafios de comportamento, de humor, mas é prazeroso, porque eu digo assim, que nós temos que nos comunicarmos. Nós temos que sair do celular, sair da nossa sala fechada, ir para o corredor, ir para as viagens, ir para o bate-papo. Exemplo disso, por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês nós temos um café com todos os colaboradores. Então todo mundo se junta no rooftop, a empresa tem uma sede própria em Criciúma, então a gente tem a parte de cima, que é uma parte que foi preparada para um ambiente de lazer. A gente se reúne, toma um café, bate um papo, se interage entre os departamentos. E mais importante que isso, é a escolha. Porque quando a gente vai fazer uma contratação, a gente é muito rigoroso. Porque a gente não contrata só pelo conhecimento técnico, nós contratamos pelo comportamento. Então nós temos psicólogo organizacional interno, nós temos um software americano chamado DISC, que a gente analisa o comportamento da pessoa. Para quê? É para excluir? Não, é para incluir essa análise. Por que ela é inclusiva? Porque se eu tenho um profissional que tem um perfil para a área comercial, eu vou colocá-lo na área comercial, não vou colocar no financeiro. Então ele vai trabalhar no comercial mais feliz, mais engajado, vai trazer mais resultado e eu vou diminuir a rotatividade. Mesma coisa no financeiro, mesma coisa no operacional. Eu até faço uma brincadeira comigo mesmo, eu não tenho perfil para o financeiro. Se eu for trabalhar no financeiro, em uma semana eu saio, ou eu me expulso do financeiro. Porque o meu perfil é comercial. Eu tenho um lado mais comercial e mais humano. Mas tem gente que é financeiro, gosta de planilhas, gosta de softwares, gosta de olhar números. Então a gente conseguiu criar um modelo que ainda está em construção, que ainda precisa ser aprimorado, mas muito assertivo, que é pegar as pessoas, colocar elas nas funções certas. E o que não tem de conhecimento técnico, a gente treina, a gente ensina, a gente valoriza. E, paralelo a isso, a gente tem várias ações de endomarketing, porque nós temos que, além de cuidar do nosso público externo, que é o nosso cliente, que é o que paga a conta de fato, eu também tenho que cuidar do meu público interno. Porque se a IDB é uma empresa de prestação de serviço, não adianta eu ter um software de última ponta se eu não tenho uma pessoa qualificada ou comprometida de colocar os dados no sistema de forma correta, de corrigir os dados de forma correta e de analisar os dados de forma correta. Então, a gente valoriza muito o ser humano interno, muita pessoa, que é o meu perfil. Claro, com os valores. Quais são os valores? A ética, o que é correto, falar a verdade, se comunicar. Esses valores eu não abro mão. Então, eu sempre digo dentro da empresa, o cliente não nos troca por erro. Ele nos troca se a gente não cumprir aquilo que a gente combinou e se a gente mentir para ele. Então a gente não pode, jamais, em hipótese alguma, não cumprir as regras, seus valores da empresa. A gente fala de regras de compliance, é uma palavra bonita que vem das multinacionais. O que é isso? É ser ético, é ser correto, é ser transparente, é falar a verdade, é ser comprometido. Traduzindo do inglês para o português. É coisa simples que a gente tem que fazer isso em casa, a gente faz isso na empresa, a gente faz isso com os amigos, que é os nossos valores pessoais, que transcreve isso para o dia a dia. E que daí, o que eu faço como gestor? A gente mapeia, tem ferramentas, tem tudo, mas eu delego função. Eu deixo o nosso colaborador muito livre para trabalhar, muito leve para trabalhar, com resultado. Obviamente que no final do expediente, no final do mês, no final do ano, nós temos as nossas metas, como toda empresa precisa ter, para poder ter receita, para poder continuar investindo, para poder continuar melhorando a nossa qualidade para o nosso funcionário e para o nosso cliente. Mas é delegação de função versus cobrança de resultado. Exatamente, até porque as pessoas, às vezes, elas imaginam a liderança como controle. E, às vezes, quanto mais segura, mais prende, menos resultado tem no final, que é o importante para a empresa. E acompanhando o desenvolvimento do IDB, vi que desde 2022 vocês têm recebido o selo de um ótimo lugar para trabalhar. Esses dados que tu nos passou agora mostram um pouco dessa receita para isso. Então, como que é para ti, enquanto líder, ver que tem dado resultado, essa fórmula, né? Sabe que quando eu estava na faculdade, que eu trabalhava numa empresa lá em Tubarão,
eu tinha uma supervisora que ela era muito rude. Então, quando ela chegava na empresa, as pessoas fugiam dela. E eu olhava aquilo ali como um exemplo negativo. Assim, tem que ser ao contrário. Quando eu chego na empresa, eu quero que as pessoas me recebem bem. Eu quero que as pessoas fiquem felizes por eu estar na empresa, não ao contrário. Então, quando a gente recebe uma chancela de um selo de melhores empresas para trabalhar, quando a gente recebe um selo de política de ESG, que a IDB foi uma das primeiras trades de Santa Catarina a ter o selo, porque, de fato, são ações consolidadas de ESG, que é governança, que é meio ambiente, que é parte social, a gente olha a trajetória de 18 anos e dizer, estamos no caminho correto. Estamos no caminho de fazer o diferente. Porque, assim, ninguém garante que a gente é perene, e não somos perene. Agora, o que eu defendo? Independente de quanto tempo a gente vai ficar no mercado, independente de quanto que a gente vai crescer, o que nós temos que deixar é um legado, deixar uma semente. Para quando alguém lembrar da IDB, quando alguém lembrar de mim, quando alguém lembrar do nosso colaborador, lembra com carinho, lembra com pessoa do bem e lembra com profissional qualificado. Às vezes a gente discute internamente da empresa, porque o concorrente levou o nosso colaborador. Eu fico feliz, porque é sinal que a gente está fazendo a diferença. Ao contrário, eu ficaria preocupado. Se o concorrente não quisesse o nosso colaborador, eu ficaria muito preocupado. Assim a gente fica mais tranquilo, por quê? Não que eu quero perder um colaborador, óbvio que não, a gente vai fazer de tudo para mantê-lo, e a gente faz de tudo para mantê-lo. Mas é sinal que o nosso colaborador está sendo bem visto pelo mercado, pelo cliente e pelo concorrente. Essa é a grande diferença. Exatamente. A questão, tu citou pra gente sobre tecnologias. E eu achei muito interessante a tua fala de que as tecnologias, elas não substituem as pessoas. Elas precisam de pessoas para funcionarem corretamente. Nos últimos 2 anos, a IDB vem investindo mais em tecnologia. E como que isso tem afetado as operações? Eu tenho participado de eventos do LEAD falando sobre inteligência artificial. É um mundo sem volta, é um mundo que a gente tem que se adaptar. Porque é uma tecnologia que ela vai ajudar a escalar aquilo que é difícil de ser feito. O que é difícil de ser feito? Pega uma planilha de Excel e tenta tabular 2.000 linhas, vai uma semana. O software ele vai fazer isso em 2 minutos. Então nós teremos mais tempos como gestores de planejar a empresa, de pensar em projetos novos, de pensar em investimentos novos. Estamos sempre atentos a novas ferramentas, estamos sempre investindo em novas ferramentas. A gente fala em Big Data, a gente fala em software, inteligência artificial, a máquina que aprende as coisas. Já se fala desde os anos 2000 de Machine Learning. O que é Machine Learning? É inteligência artificial. É a máquina que vai aprendendo com o nosso dia a dia. Ela vai se adaptando. Muitos dos nossos ouvintes devem ter Alexa em casa. A Alexa, ela vai ouvindo aquilo que você vai pedindo para ela, ela vai lembrando você ao longo do tempo, porque ela vai aprendendo o teu modus operante, o teu modo de vida. Então a gente tem que usar a ferramenta de modo que nos contribuem para a escala da operação, que hoje é difícil de ser feita de forma manual. Mas nunca, em hipótese alguma, o ser humano vai estar abaixo da máquina, ele vai estar acima da máquina. A humanização. E quando a gente veja que as redes sociais, a internet, as ferramentas de bate-papo que hoje estão nos nossos celulares, contribuem para uma vida também profissional mais ativa, ela nos deixa refém. Por isso que o humano é importante, para que a máquina não nos faça refém. Nós temos que usar a máquina para o lado bem, não para o lado mal. E por isso que ela não vai substituir o ser humano e não pode. Quando tu criou a IDB em 2006, e desde que tu começou a estudar, na verdade, passou pela tua cabeça ser uma das maiores do estado e chegar nesse patamar? Claro, a gente sempre cria algo querendo que prospere, mas conseguias imaginar que seria palpável esse resultado? É uma pergunta intrigante, porque, de fato, quando se inicia uma atividade comercial, se inicia com vários sonhos. Sonhos de mudar o mundo, sonhos de contratar várias pessoas, de dar os melhores salários, sonhos de ajudar a parte social, sonhos de ajudar a família e de criar um legado. É difícil imaginar, de fato, que tu tens na tua cabeça algo que é grandioso e, ao mesmo tempo, é imaterial ainda, porque é uma startup, é um projeto embrionário. E qual é o segredo? Primeiro, trabalhar fortemente. Eu até, às vezes, me peco muito porque eu viajo demais e deixo, às vezes, minha família, não digo de lado, mas a profissão exige muito da dedicação nela. Então,
Então eu tenho viajado demais, tenho um acordo com a minha esposa de tentar ficar em casa no fim de semana e tento honrá-lo, até porque eu tenho criança, tenho filho pequeno, e eu quero participar da criação, do crescimento e da educação, que a educação não é só pagar o boleto do colégio, é participar, é estudar, é brincar, é viajar, é estar presente fisicamente e mentalmente. E outro segredo, além de trabalhar fortemente, acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos, é criar equipe. Hoje o grande segredo do sucesso da IDB não é eu. Não é meu pai que é sócio. Não são os nossos clientes. São nossos colaboradores, são a nossa equipe. É uma equipe extremamente qualificada, jovem, qualificada e competente. E aqui eu até faço um adendo e digo que um dos nossos segredos também é muitas mulheres. 80% do nosso quadro são mulheres e são extremamente competentes e qualificadas porque elas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e de forma perfeita. Isso talvez deixe aqui a IDB, eu vou contar o segredo aqui para todos, que é a nossa equipe de mulheres aí altamente qualificada e comprometida. E é muito legal te ouvir falar isso, porque nós tivemos um papo com a Denise, do Lead Mulher, que também tem uma empresa que tem 80% de mulheres. Então, quando a gente fala dessa mudança de mercado, dessa integração, é muito legal ver um homem nos contando isso e que é um bom segredo da empresa por desenvolvimento. Posso te contar uma coisa que me chamou a atenção? Algum tempo atrás, nós tivemos uma entrevista com uma menina, que hoje ela está no financeiro. Ela era casada e ela foi bem sincera na entrevista. Ela disse assim, olha, eu sou casada há muito tempo, quero engravidar, não estou conseguindo, mas eu quero deixar bem claro que eu quero engravidar. Tenho sonhos de ser mãe. Aí, terminou a entrevista, conversei com a gerente financeira. Olha só, acho que primeiro que o currículo dela é perfeito para nossa vaga. E segundo que ela é sincera, esse tipo de profissional que a gente precisa, de pessoas sinceras, transparentes. A gente contratou ela engravidou. Ela pegou 6 meses de licença maternidade, porque o governo permite 4, com um extra de mais 2, então a gente coloca à disposição dos nossos colaboradores tudo que a lei permite e o que é extra. Então ela pegou 7 meses de licença maternidade. Foram 4 que o INSS cobre, mais 2 que a empresa paga e mais 1 mês de férias. Ela pegou a licença maternidade, pôde aproveitar a sua maternidade, aproveitar a sua filha, voltou para a empresa hoje, performando em alto nível, comprometida com a empresa, porque aqui é uma troca. Ela foi sincera, nós ajudamos ela nos ajuda e é uma troca. Hoje nenhuma empresa vive sem essa troca entre a gestão, junto com os analistas, junto com os seus stakeholders. O que é stakeholder? Tudo que participa. Desde cliente, de parceiro, de terminal, de receita estadual, federal, a própria CAERT, que é uma ferramenta de comunicação, tudo faz parte do nosso ecossistema. Temos que estar interligados e um ajudando o outro. Com comprometimento, claro, né? Ninguém brinca em serviço e ninguém vai aqui criar uma ilusão. Mas dentro daquilo que a lei permite, dentro daquilo que a gente como humano pode fazer, a gente faz da melhor maneira possível. E com certeza, de novo, reforço, né? Esse é o tipo de situação que traz o engajamento do colaborador. Porque às vezes a gente fala, tem que engajar, tem que defender a nossa marca, tem que ter espírito de dono. Mas a gente tem que ter uma troca, tem que lembrar que somos humanos falando com humanos. E aí, junto para o nosso tema de comunicação, porque a gente fala de comunicação principalmente externa, mas eu acho que essa comunicação interna que falta em muitos lugares também tem sido um diferencial para a IDB. A gente investe em todas as áreas. Então nós temos uma psicóloga organizacional que vai na empresa semanalmente para fazer um bate-papo com os colaboradores, conversar, entender. Ela não é uma psicóloga clínica, ela não pode fazer a clínica na empresa, mas ela identifica as dores, identifica o momento de cada pessoa internamente e, se for necessário, indica um profissional para atendê-lo externamente. Nós temos plano de saúde, nós temos vale alimentação, nós temos vale transporte, nós temos o Bem Viver IDB. O que é o Bem Viver IDB? Uma vez por ano, todos os colaboradores passam um fim de semana pago pela empresa, no momento de relaxamento, no momento que a gente possa interagir com outros departamentos. A gente tenta criar um modelo de trabalho que parece simples e que de fato deveria ser simples, mas é o ser humano de novo, é a comunicação. Então nós identificamos em 2006, quando a gente começou, que nós éramos uma empresa que tinha um público de 3 pessoas. Hoje nós identificamos que nós temos um público de 30 pessoas. Então, aquilo que a gente fazia há 18 anos atrás, a gente não faz mais agora. Temos que estar em evolução. E essa evolução passa por ajuda de profissionais.
tanto da área de gestão, tanto da área de corporação, tanto da área ambiental. Então, a gente tem lá em Criciúma parcerias com a Fundação do Meio Ambiente, para dar palestras sobre o meio ambiente. Nós temos parceria com a universidade, com a Unesc, para ir lá fazer essa troca de informação. Então, a gente leva a empresa para dentro da universidade, explicando para os alunos o que a gente faz de fato e dando para eles um suporte por onde eles podem começar, quando finalizar. E também, do outro lado, a universidade nos ajuda com mão de obra qualificada, em treinamento, obviamente, né? E essa troca ela é muito rica. Essa troca junto com o LEED. O LEED abre muitas portas. Da mesma maneira que a gente pode contribuir para o LEED com nossa expertise em comércio exterior, o LEED nos traz também a abertura de portas junto com o Estado, junto com a iniciativa privada, junto com as redes de comunicações. Isso aqui faz com que a gente se torne um diferencial. E hoje a EDB ela é líder na região sul. Ela é uma das maiores porque, além de que a gente faz bem feito, a gente também demonstra que a gente faz bem feito. Que não é só fazer, né? É mostrar ao mercado aquilo que a gente faz. Porque não é hipocrisia dizer o que a gente faz. Estávamos discutindo recentemente uma pauta de ESG lá em Criciúma e uma empresa falou assim, mas eu faço serviço social e eu não divulgo, porque eu tenho como premissa que uma mão faz, a outra não precisa saber. A gente foi ensinado isso, que aquilo que a gente faz de fato não precisa ser demonstrado. Mas tem coisas que precisa demonstrar, não por ego, para dar exemplo, para contribuir, para ajudar outros a dizer, poxa, eu também posso fazer a diferença. E não precisa ser muito, pode ser pouco. Lá na empresa nós temos uma parceria com o Bairro da Juventude, que é uma instituição que atende 1.600 crianças em Criciúma. Então nós temos o selo, que a empresa contribui, mas nós engajamos e incentivamos que os nossos colaboradores também ajudam com R$10, com R$20, com R$50, aquilo que ele pode. E de forma voluntária, porque o pouquinho que a gente vai ajudando constrói uma diferença. Na minha cidade, na sua cidade, na cidade que nossos ouvintes estão, façam a diferença. Trabalhem de forma árdua, acreditem nos seus sonhos, sejam corretos e éticos e ajudem a sociedade, que a sociedade te ajuda. Eu fiquei muito impressionada com o teu currículo, porque segue uma linha de aprendizado constante. Muitas pessoas têm aquela visão de, eu já sei, eu já criei a minha empresa e é isso. Então, e no teu discurso falas muito disso de aprendizado. E como é num mercado tão diferente de importação, que tem que estudar dólar, tem que estudar política, tem que entender de tudo e mais um pouco, e ainda estudar a área de comércio exterior, de relações internacionais, como é esse outro lado, né? Porque a gente tem que se preocupar com a gestão, com a liderança, com a comunicação, mas também em se manter atualizado. Quando eu iniciei a faculdade de Relações Internacionais, a gente discutia muito isso. Poxa, é muita matéria, é muito diverso esse mundo do estudo mercadológico, estudo de negócio, mas de fato faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente não precisa saber tudo que acontece no dia a dia. Eu acho que cada segmento tem que aprender aquilo que é de fato pertinente. Do nosso segmento de importação, o que é pertinente? É entender o regulamento aduaneiro, é entender os acordos bilaterais que o Brasil tem, é entender os acordos que o Mercosul tem, acompanhar o dólar, acompanhar a política externa. Esse ano tem eleição americana, que pode afetar o dólar, que pode afetar a inflação brasileira. Nós temos a questão da escolha do presidente da República, do novo presidente do Banco Central no final do ano. E depende do viés do novo presidente, pode ter uma queda de juros mais agressiva ou não. Isso vai impactar no nosso dia a dia. Eu gosto muito de viajar para aprender. Eu sou um grande ouvinte. Eu costumo dizer que eu gosto de ouvir mais do que falar, porque a gente aprende muito escutando. E quando a gente está estudando, o estudar não é só estar numa academia. Estudar é estar atento àquilo que o outro está falando, que tem informação pertinente. Então, almoço de negócio, jantar de negócios, às vezes até algo informal, é ficar atento ao que está acontecendo e atento às oportunidades. As pessoas perguntam assim, eu tenho dinheiro, por onde eu começo? Tu tem que começar com aquilo que de fato tu entende que é uma oportunidade de negócio, uma dor de algum segmento. E para identificar, tu tem que estar ouvindo, tu tem que estar andando. No escritório, lá na empresa, eu consigo entender o que a empresa está passando, mas eu não consigo entender o que o mercado está passando. Então eu costumo ficar alguns dias dentro da empresa, outros dias na rua, vou no segmento de metal mecânica, vou no segmento plástico, vou no segmento alimentício, eu vou no segmento da construção civil, e aqui eu vou aprendendo o que cada um está sentindo. Mas todos eles, o meu negócio, o negócio do nosso ouvinte, todo ele é afetado pela política. Então, a política é uma coisa que nós deveríamos estar acompanhando diariamente, sem viés ideológico,
sem viés ideológico. Quero fazer aqui um apelo para que a gente acompanhe a instituição federal, estadual, municipal, e sendo eleições municipais, é importante que o nosso ouvinte possa fazer a melhor escolha, que um bom gestor público, ele ajuda a ter bons gestores privados e vice-versa. E esse é o nosso trabalho, é estar ajudando o público, e lá em Criciúma a gente tem uma boa relação com o segmento público, junto da SIC, que é a Associação Empresarial de Criciúma. Estamos no LEAD, estamos em ambientes privados e públicos para aprender e para ajudar com contribuição do nosso dia a dia. Aqui no Cresce é o nosso podcast de comunicação e eu queria entender contigo como que com o rádio, a televisão, tu já citou diversos momentos, né? Mas como é que eles auxiliaram nesses quase 20 anos de IDB? Por muito tempo a gente fez um trabalho interno e nós fazíamos o melhor que a gente podia, a gente tinha a melhor empresa, o melhor serviço, mas não éramos conhecidos. Há uns 4 anos para cá, a gente refez o posicionamento de marca, fizemos todo um trabalho interno de mudar o logo para que a gente pudesse estar pronto. Eu digo assim, que a gente fez um casamento, né? Então, quando a gente vai casar, a gente bota o melhor terno, a gente bota o melhor perfume, a gente bota o melhor sapato. Então, a empresa estava preparada com o seu melhor look. Só faltava a noiva. E quem é a noiva são as redes de comunicações. Então, hoje a gente tem parcerias com a rádio, com a televisão, na internet, que não dá para deixar de estar nas redes sociais, para que o nosso cliente, principalmente aquele cliente que está fora do estado de Santa Catarina, ele consiga nos buscar nas redes sociais, nos buscar na internet, ouvir a IDB na rádio, ouvir a IDB na televisão e ter uma segurança, porque nós vendemos serviço. O serviço é intangível. Como é que eu posso dizer para ele que eu sou a melhor empresa, se ele não utilizar a empresa em si, se ele não experimentar o nosso serviço? A não ser que ele nos conheça através da nossa história. E a nossa história são criadas com grandes parcerias de televisão, de rádio e de mídia social. Até porque uma coisa não anula a outra, né? Tem linguagens, né? Elas são complementares, é saber utilizar o canal correto. Exatamente. Eric, eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço a gentileza de teres vindo até o nosso estúdio. E eu queria, para a gente encerrar, um conselho para os nossos líderes, para os nossos comunicadores que nos acompanham, para a gente finalizar nossa conversa. Recentemente eu escutei um podcast de um show de uma empresa grande de Criciúma falando o seguinte, que o segredo do sucesso é conhecer pessoas. Um conselho que eu talvez poderia até, usando esse gancho dele, é dizer o seguinte: vamos falar com pessoas, vamos nos conectar com pessoas. O nosso logo da IDB é conectando negócios e conectando pessoas, porque você importa. E quando a gente traz esse logo de você importa de forma genuína. Não a importação material, a importação do ser humano, da pessoa, do profissional, do pai, do filho, do cidadão. A rede social ajuda, a internet ajuda, a inteligência artificial ajuda, mas vamos separar. Vamos tentar sair um pouquinho da nossa caixa virtual para ir para a nossa caixa humana e conversar que se conquista as pessoas. Eu não substituo o olho no olho. A gente faz reunião virtual, a pandemia trouxe essa facilidade de fazer videoconferência, teleconferências, mas não substitui o olho no olho. O olho no olho a gente conhece de fato quem a pessoa é e cria sinergia e cria empatia. Talvez um dos maiores segredos é a empatia. Muitíssimo obrigada e obrigada a você também que nos acompanhou até aqui na sua rádio preferida e também pelo YouTube. Nós nos encontramos no próximo Cresce SC. Tchau, tchau. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LEAD.